Eu aviso aos que estão nos ouvindo que, caso queiram fazer perguntas, vocês podem fazer nos comentários, que eu posso aqui colocar. Ao final, nós vamos colocar alguns comentários. Nosso tema, professor Glauco, ele é versado em vários temas, mas nós iremos focar na obra de C.S. Lewis. Ele é um especialista, né, neste autor, e vamos falar mais especificamente na questão do imaginário, né? A questão do imaginário, a razão, a questão do desejo, do anseio, e como isso se reflete na cultura. Mas eu gostaria de saber, primeiramente, professor, qual foi o seu contato inicial com a obra de C.S. Lewis? Foi na infância ou foi mais posteriormente? Quando eu era criança, antes até de me converter ao Evangelho, eu assisti, no período natalino, o desenho animado, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Aquele desenho ele me tocou profundamente, de uma forma nostálgica. Era um desenho do finalzinho da década de 70. Inclusive, eu lembro-me que todo período de Natal eu ficava ligando a televisão e torcendo para ver se ele era repetido. E houve uma segunda vez em que ele passou. Mas eu desconhecia a origem cristã da história, né? E crescendo mais, eu li a Bíblia desde os 8 anos de idade, mas eu não sabia nem quem era C.S. Lewis. Aos 14 anos, eu me converti, tive uma experiência com Cristo. E depois, como crente, eu vim tomar conhecimento de que ele era evangélico, vim tomar conhecimento de que ele era o autor daquela obra. E aí eu quis ler mais sobre seus escritos, sobre seu trabalho, e me fascinei realmente com o assunto, né, por encontrar, assim, nas suas análises, nas suas constatações, né, muitas congruências com experiências que eu também havia tido na infância. A conversão dele, de acordo com o livro Surpreendido pela Alegria, é, na verdade, uma redescoberta daquilo que lhe foi sinalizado na infância, né? E que ele descobriu que o que na infância ele experimentara, um tipo de sentimento nostálgico, prazeroso e tal, era, na verdade, não aquilo que ele, enfim, procurava, mas era apenas um sinal, uma evidência, uma notícia daquilo que ele procurava. E aí, já adulto, ele veio descobrir que o cristianismo era a realidade da qual aquelas coisas não passavam de sombras, de representações, né? Ótimo. Eu gostaria de isso que foi dito, tentar colocar de maneira mais pormenorizada. Vamos, primeiramente, fazer essa distinção, professor, que eu acho muito curiosa, né? Que quando nós fazemos filosofia, logo no começo, nós estudamos aquela questão do mito e do logos. Muito atrás, eu, quando tive acesso à obra de C.S. Lewis, né, a gente fica muito impressionado com a assertiva dele de que em Cristo, ou no cristianismo, nós temos o mito que se faz realidade. Então, você falou dessa distinção entre mito, entre a realidade e entre o mito, e viu que mais na frente ele entende que aquilo que ele só via antes como sombra se torna realidade mais na frente. Só poder elaborar melhor essa correlação entre a distinção entre logos e mito na obra de C.S. Lewis. C.S. Lewis ele dizia que pela formação que ele tivera, e sua formação escolar, com um professor muito rigoroso, muito matemático, muito lógico, ele terminou por reconhecer como pertencendo à realidade, como pertencendo aos fatos reais, aquilo que passava por um crivo muito rigoroso da lógica e da verificação e da constatação empírica. Então, um lado de C.S. Lewis era extremamente, como você até falou anteriormente, cientificista, de um racionalismo que não é a razão, né? É uma ideia de que o mundo se restringe àquilo que uma determinada espécie de razão pode comprovar, porque nós sabemos que nós temos uma racionalidade histórica, uma racionalidade jurídica, mas o racionalismo reduziu a racionalidade à racionalidade físico-matemática. Tanto isso é verdade que até hoje nos Estados Unidos eles falam em ciências referindo-se às ciências naturais, às ciências
formais, como a matemática e tal. E, no caso, as ciências humanas, como nós chamamos, eles chamam de humanidades. Até no ensino médio, quando a gente vai aprender o método científico tem lá hipótese, observação e tal, todo o segmento processual, né, de uma investigação empírica, uma investigação de uma ciência da natureza. Aí, quando você entra no ensino superior, é que você vai ver que aquilo que você estudava como sendo ciência era uma vertente dela, e tem muitos outros métodos científicos congruentes, adequados a realidades distintas, a realidades culturais, não meramente empíricas, constatativas de forma direta, né? Então, C.S. Lewis ele aderiu a esse racionalismo, ele aderiu a esse cientificismo, a esse reducionismo, né, por causa da formação que ele teve com um professor que lhe passou isso muito rigorosamente, um professor ateu, um professor que não tinha nenhuma preocupação com o cristianismo, com outras realidades. Entretanto, a sua experiência com o irmão foi de leitura de muitas obras mitológicas, fábulas, contos de fadas, né? Porque quando a mãe morreu, logo que ele era pequeno, o pai se recolheu numa profunda depressão e ele encontrou conforto junto com o irmão, nas brincadeiras, na leitura de obras focadas no imaginário, nos contos de fadas, contos infantis, contos em que bichos eram falantes e tudo. Dizia ele que a casa dele era cheia de livros que os livros davam na canela. Então, ele dizia o seguinte, que o que ele gostava de ler era isso, mas o que ele acreditava era aquilo que o cientificismo, que o racionalismo apregoava. Então, ele ficou um homem, digamos assim, dividido, né? Um homem dividido em duas partes. Ele dizia, tudo que eu considero real é insípido, tudo que eu considero verdadeiro, tudo que eu considero que satisfaz o rigor científico, é sem vida, não desperta o meu interesse, não me cativa. E as coisas que me cativam, as coisas que me tocam, as coisas que me fascinam, eu não as reconheço como verdade. Então, o mundo dele se bifurcou. Na verdade, o cristianismo, para ele, foi o encontro desses dois mundos, né? Foi uma reconciliação dessa bifurcação, dessa divisão no seu ser. Ele, por exemplo, não valorizava os mitos como sendo sinais da realidade, porque ele os considerava uma coisa mais cultural, mas ele ficava de toda maneira surpreso porque os mitos eram recorrentes. Ou seja, os mesmos mitos aconteciam em vários locais, ou melhor dizendo, eram narrados, eram reconhecidos como fundantes de situações vigentes, né, fundantes por quanto teriam existido no passado, em tempos imemoriais, os acontecimentos narrados nos mitos. Ele percebeu que esses mitos, essas narrativas que pareciam fabulosas, que pareciam fora do imediatamente constatável, que essas narrativas elas eram confluentes, elas eram coincidentes, apesar das variedades culturais, apesar de tempos diferentes das várias culturas. Isso ele usou, inclusive, no primeiro momento, contra o cristianismo. Quando alguém lhe contou o cristianismo, ele falou sobre o cristianismo na pretensão de evangelizá-lo, ele disse, olha... Antes de chegar neste ponto, eu gostaria de saber a sua posição sobre a razão dessa bifurcação que ele fez. Foi produto racional ou isso tem a ver com experiência vivencial, com a morte da mãe? Na sua posição, esse posicionamento de separação, de que o que é bom fica no mito e o que a realidade dura fica na racionalidade, e isso tem a ver com antes de nós chegarmos no ponto da união dos dois, essa separação inicial para Lewis se dá como, na sua opinião? Tem a ver, sim. Quando a mãe dele morreu, né, ele, naquele momento, ela já enferma, ele orava pela cura dela e acreditava em Deus, na possibilidade dela curá-la, o que foi realmente frustrado porquanto a morte veio de qualquer maneira. No dia que ela morreu, ele estava com dor de dente.
Então, ele estava chamando pela mãe, pelos cuidados da mãe, mas não houve resposta, né? E ele fez uma comparação disso, que ele chamava pela mãe, mas não houve resposta, ele chamava pelo conforto da mãe, não houve resposta, com o fato de ele também ter clamado a Deus e não ter sido ouvido. Então, ele se ressentiu com Deus e se ressentiu com a vida, né? Passou a desacreditar progressivamente em Deus, não foi logo depois, mas foi num processo que começou a partir daí, e também ele foi adquirindo essa personalidade que via apenas o real naquilo que era pesado, medido, né? Que era constatável pelos sentidos, ou então as verdades ideais matemáticas. Mas houve um papel de um professor que ele teve também, que o encontrou nessa fragilidade emocional, nesse trauma, né, que gerou um ressentimento, mas o professor o ajudou a dar uma expressão teórica a essa incredulidade que ele veio, a esse trauma pelo qual ele passou. Então, o mundo é duro, o mundo é frio, né? E essas outras coisas apareciam como um refúgio, né? Um mundo alternativo criado aí pela nossa mente para poder ter conforto e sobreviver ao mundo real que não tinha nenhum consolo, né? Então, realmente teve uma experiência dolorosa que favoreceu a que ele fosse capturado pelo discurso, né, desse professor e que tenha gerado essa bifurcação. Aí, quando ele foi evangelizado, só lembrando que é algo que ocorre tanto hoje em dia. Então, hoje em dia, isso, na universidade ou nos últimos anos do ensino médio, não é? Algumas pessoas que passam por alguma dificuldade emocional, às vezes encontram aquela isca da teorização da desgraça da realidade e enveredam por esse caminho, só encontrarão mais destruição mais à frente. Só lembrando, né, que existe uma relação com hoje em dia disso aí. Eu falei com uma aluna recentemente, ela era evangélica, entrou na universidade, está afastada da igreja, e ela dizendo: professor, eu tive muitas dificuldades na igreja, sofri muito. Eu disse: olha, como é curioso, a gente às vezes tem uma mente para se lembrar mais facilmente dos arranhões que a gente tem na igreja do que das punhaladas que a gente sofre no mundo. Então, às vezes a pessoa na igreja até tem um pequeno arranhão e ela já se fecha, quando na verdade o mundo que ela passa a abraçar vai lhe dar punhaladas e não só arranhões, né? Mas, assim, a gente não pode guiar as coisas pela nossa experiência emocional. A gente tem que olhar os fatos e prescrutar a realidade. Então, quando começaram a tentar evangelizar, digamos assim, Lewis, né, dois de seus amigos, Tolkien, que era um católico, e um outro que era anglicano, ele ofereceu uma certa resistência, porque ele dizia que o cristianismo narra um Deus que se encarnou e veio morrer para redimir a humanidade. E esse mito existe, o mito do Deus renascido, do Deus que morre e renasce. Então, existe já essa mitologia. A mitologia referente a um paraíso que é perdido no começo, uma situação de integração que se desintegra, a ideia de redenção, isso tudo nós já conhecemos em vários mitos, né? Então, isso ele usou como argumento. É curioso que quando a gente, por exemplo, vê filmes como, digamos, O Senhor dos Anéis, que é um livro também, né? Ou então aquele Karate Kid, ou então Star Wars, a gente percebe que em todas essas obras há uma coisa muito parecida. É a ideia de um mundo que está bem, depois ele declina, existe alguém que vai redimir esse mundo, há uma ajuda de um mentor, né? Para trazer as coisas de volta à ordem. É muito fácil perceber isso no Senhor dos Anéis e no Star Wars. Mas, por exemplo, naquele filme que muita gente assistiu no passado, Karate Kid, ele está mudando de uma cidade onde ele era feliz, chega numa outra cidade, todo mundo bate nele. Então, ele saiu de um estado paradísico e foi para uma situação exatamente dolorosa. Aí lá ele vai encontrar um mentor que vai orientá-lo e ter um processo redentivo, né? Mas que envolve sofrimento e expiação. Então, por que é que esses filmes dão prazer a todos nós? Por que é que nós, os assistindo,
com versões que mudam só os nomes, os lugares, continuamos a nos deleitar com eles. Tem alguma coisa neles que fala a uma estrutura que está lá dentro de nós que causam esse prazer. E é por isso que os mitos se repetem em várias culturas. Naquele livro O Fator Melquisedeque, Don Richardson diz assim: Deus não apenas preparou o evangelho para os povos, Deus preparou os povos para o evangelho. Tertuliano, pai da igreja, dizia que toda alma era cristã. Ele entendia que o pecado corrompera a natureza humana, ele não estava minimizando em nada os efeitos da queda, mas ele estava querendo dizer que no nosso inconsciente tinha o desenho da estrutura da salvação. É por isso que os mitos são recorrentes. Então, alguém disse para C.S. Lewis exatamente isso. Aqueles dois amigos falando com ele disseram: e se esses mitos foram colocados por Deus para preparar a humanidade para dar aceitação a um fato que ia acontecer? E se esses mitos foram precursores? E se esses mitos foram proféticos? Mal desenhados, quando não eram constantes da revelação especial de Deus nas culturas várias que estavam eles, eram imperfeitos, eles tinham muitos elementos fabulosos, mas eles representavam uma esperança, uma expectativa. E se Deus colocou tudo isso para preparar a humanidade para entender aquilo que ele viria fazer? E aí Lewis percebeu que o cristianismo ele tem uma diferença desses vários mitos, das várias culturas. É que os mitos eles não têm situação geográfica nem temporal, nem espacial, nem temporal. Quando você inicia lá o Star Wars, aí tem numa terra muito distante, em algum lugar da galáxia, ele não tem, né? Como um conto de fadas. Um conto de fadas ele termina sem referência espacial. Foram felizes para sempre. Abre-se para o infinito. Então, os mitos eles não tinham uma geografia, um tempo, uma cronologia. É como se eles tivessem acontecido antes do tempo ser como nós conhecemos. Então, esses mitos, né, eles não tinham localização, nem espacial e nem temporal. Eles não eram históricos, mas o cristianismo era diferente. Porque quando você lê, você vai ver que o credo apostólico diz que Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos. A Bíblia faz questão de dizer em que época Jesus nasceu, quem é que era responsável lá pelas atividades em Roma, que houve o recenseamento, coloca a genealogia, né, de José e tal, diz que Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos, ou seja, desafia a comprovação histórica, diferentemente dos mitos que não poderiam ser comprovados historicamente porque eles não estavam regionalizados, temporalizados. O que o cristianismo diz desafia a investigação histórica, a investigação no tempo, a comprovação dos acontecimentos. Então, nesse momento, Lewis entendeu que o cristianismo poderia ser, e era essa a conclusão final dele, um mito que se tornou realidade. Ou seja, Deus, através dos mitos, preparou a humanidade para esse momento. Foi uma forma de... dos mitos se realizou em Cristo. Então, os eventos da vida de Jesus corrigem os mitos. São os fatos que vão demolir as arestas fabulosas, mas realizar a suma, né, daqueles mitos. Então, ele teve essa percepção, né, de que os mitos, então, tendo essa coincidência, tendo essa recorrência, precisariam ter alguma explicação para serem assim. Por que essa recorrência? Por que essa universalidade? Por que homens diferentes, em culturas diferentes, contam com versões diferentes, mas no núcleo a mesma história, né? E por que é que o cristianismo coloca algo que está na suma desses mitos, mas situa nos eventos, diferentemente do que os mitos fazem? Desafia, portanto, a investigação histórica, a comprovação empírica. Então, ele entendeu que o cristianismo era o mito que se tornou realidade, que se tornou fato, né? Como ele disse, sem deixar de ser mito. Continua sendo uma explicação do plano divino, né? Que foge à percepção do que é constatável na história, mas que mostra que esse plano realmente existe, porque aquilo de que ele fala
aconteceu e pode ser comprovado na história. Então, ele diz que o seu ser, pela conversão, foi reconciliado. Essas duas dimensões em tensão da sua vida, elas se reconciliaram. Ele viu que ele não precisaria mais fazer opção por uma ou por outra, né? Mas que as duas poderiam corroborar para o mesmo fim. Como se o Logos foi surpreendido pelo mito que se faz real, né? É uma abordagem impressionante. Como é que nós correlacionamos isso aí, meu querido, com a questão do desejo do transcendente, né? Eu quero mais à frente entrar no argumento ontológico de Lewis, que é muito falado de Anselmo, mas como é que nós correlacionamos a questão do mito e do logos com o desejo do transcendente, para mais à frente nós entrarmos no argumento da existência de Deus, argumento ontológico de Lewis? Ele, por exemplo, vai dizer que os homens do paganismo antigo recheavam as florestas de duendes, de seres mágicos, davam cores mágicas ao mar com as sereias, para que aquilo que era constatável pela realidade fosse mais do que o constatável, tivesse alguma coisa mágica para além. Para ele, isso é uma intuição de que o mundo, para além de ser mundo, ele veio de um Deus, ele tem uma natureza transcendente na medida em que tem origem num Deus que o criou do nada. Ele, por exemplo, vai observar que eles vão rechear as florestas com essas figuras mitológicas, eles vão rechear o mar com essas figuras mitológicas para poder trazer um excesso de realidade. E o cristianismo, para ele, por exemplo, quando vai trazer menção ao céu, fala que Jesus está lá no céu, mas fala de outras coisas também. Fala, por exemplo, de ruas de ouro, mar de cristal, belezas incomparáveis. Aí ele diz, por exemplo, lá no Apocalipse nós temos essas descrições do céu que vão além de Jesus, falam do lugar. No entanto, quando Paulo vai falar do céu aos Filipenses, ele fala só de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Jesus diz ao malfeitor, hoje tu estarás comigo no paraíso, como se o céu fosse só estar com Cristo. Jesus diz, vou preparar os lugares, levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, para a gente estar junto. Aí ele diz, quando a Bíblia fala do céu como sendo um lugar que Jesus está lá, e de não sei quantas outras coisas, figuras de beleza e tal, ele diz, exatamente para que nós não imaginemos que estar com Jesus seja uma coisa comum, como estar com um amigo. Estar com Jesus envolve transcendência, envolve uma coisa gloriosa. E Lewis dizia que todos nós temos uma sede do eterno, algo que lá em Eclesiastes está dito, né? Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, toda pessoa tem assim uma saudade de algo que ele não sabe o que é. E ele diz que há elementos da realidade empírica que são, digamos assim, veículos para despertar em nós essa saudade. Mas esses elementos empíricos não são eles próprios a sede, o objeto dessa saudade. Então, por exemplo, a gente ouve uma música muito bela, muito bonita. Aí a gente tem aquela emoção profunda, diz, eu vou ouvir de novo essa música para poder sentir novamente essa emoção, essa comoção. Quando a gente vai ouvir a outra vez planejado, aí aquilo não se apresenta mais a nós. A gente tem uma experiência na infância que foi muito maravilhosa e tal, aí a gente diz, eu vou olhar a foto desse dia, mas aí não desperta como despertou naquele momento, né? Então ele diz, isso é uma prova de que essas coisas não foram a sede dessa saudade. A saudade encontrou por elas uma fresta, um portal para vir até nós, mas não se realizam nelas. Então há coisas que podem despertar, mas elas não são a sede. Inclusive a gente vê isso nas Crônicas de Nárnia, porque, por exemplo, eles vão a Nárnia pelo guarda-roupa, mas no final da primeira história o professor diz, olha, não tentem ir de novo, pelo mesmo método, pelo guarda-roupa. Vai vir quando vocês menos esperarem. Ele usa, por exemplo, a ilustração do sono. Ele diz o seguinte, para você dormir, você tem que estar pensando em outra coisa. Se você ficar pensando em querer dormir, você não consegue dormir. O sono é uma coisa que vem quando sua mente está focada em outra coisa. Então, se você quiser focar nessas coisas, achando que é delas que vem esse prazer, essa saudade, essa ferida que dói
e ao mesmo tempo atrai, então se você tentar colocar nelas o seu foco, você não vai encontrar. Elas podem vir tomando essas coisas como um portal, uma fresta, um veículo, mas sempre de surpresa. Quando você faz as coisas estrategicamente para poder querer delas isso, elas não dão. Esses sentimentos, todos nós... Só para pedir que comente sobre o perigo de confundir, né, o meio para acesso a isso com a coisa em si. Isso gera o perigo da idolatria. Isso. Inclusive, C.S. Lewis observa que a ceia do Senhor, por exemplo, ela é dinâmica. Ela não é uma coisa estática, ela é dinâmica. Ou seja, a simbologia não está no pão parado, está no pão partido e distribuído. Não está no cálice em si, está no cálice dado e bebido. Então, é uma simbologia dinâmica. Se você quiser, por exemplo, como a Igreja Romana faz, guardar o pão lá no sacrário, substancializar a realidade, como se ele tivesse virado o corpo de Cristo e tal, e ali todo mundo adorar, ele diz, perde a beleza. Ele diz o seguinte, quando você tenta ver a ceia como se fosse a própria realidade, é como você tirar, por exemplo, uma brasa da fogueira. Quando você tira, ela vira carvão, ela apaga. Ela só tem vitalidade, aquela vida, aquela luz, quando está dentro da fogueira. Então, a ceia só tem lugar lá dentro. Aí ele diz que Jesus escolheu os símbolos mais efêmeros que se possa imaginar. Você escolheu um pedaço de pão para representar o seu corpo partido, você poderia fazer uma representação muito mais interessante, com muito mais cheia de detalhes. Um cálice bebido, o sangue. Aí Jesus escolheu exatamente coisas rudimentares do cotidiano, que as pessoas estavam habituadas, coisas que não são símbolos assim bem definidos, que são coisas bem simplórias, exatamente para evitar que nós nos apegássemos aos símbolos como se fossem a realidade. Que foi o erro dos judeus também, de acreditar que aquelas cerimônias tinham eficácia por si mesmo e não que eram sombras de bens futuros, né, daquele que Jesus Cristo veio cumprir efetivamente e realizar. Então, Lewis costuma dizer isso, que a realidade é iconoclasta, ela destrói os nossos símbolos, aquelas coisas que a gente se apega como se fossem a realidade, aquilo que é real mesmo, que tem peso mesmo de realidade, destrói isso aí, é iconoclasta, ela não aceita essas representações efêmeras, ela não aceita se materializar nessas coisas efêmeras. Então, nós não podemos confundir o elemento que momentaneamente foi um veículo para trazer aquela realidade a nós, como se, por um momento, alguma fresta para outro mundo se nos abrisse e a gente tivesse o refrigério da eternidade, com aquela coisa que serviu momentaneamente a esse propósito de ser uma fresta, um veículo, né? Então, nós temos um desejo transcendente, que nós identificamos em cada um, não é? Lewis, ele dizia que o mito que se faz realidade é onde nós encontramos a junção disso, desse desejo pode ser satisfeito. Os que não entendem dessa forma vão tentar buscar por outros caminhos. E alguns fazem dos outros caminhos a tentativa de ser o objeto buscado, quando na realidade é apenas um caminho. Quando alguns fazem desse caminho um objeto que vai satisfazer o desejo e não satisfaz, entramos aí na idolatria. Então, foi o erro de grandes manifestações de paganismo, e até hoje em dia nós vemos isso, né? Então, essa leitura por Lewis é muito interessante. Professor, para que nós possamos ainda nos aprofundar... Eu poderia só concluir essa parte do desejo, né? Pois não. Não sei se é isso que você vai também perguntar, mas só essa parte do desejo, pois não, leva a uma prova da existência de Deus. Como você falou, né? Ele diz o seguinte, olha, nós temos um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer. Esse desejo, ele é universal. Por exemplo, se alguém, um indivíduo, José, o João, a Maria, tem um desejo que não pode satisfazer, esse desejo não precisa ter uma natureza transcendente, porque ele não pertence à natureza humana, ele pertence à particularidade do projeto daquela pessoa. Mas se um desejo está em todos os seres humanos, então ele não é um projeto pessoal, ele é um anelo da natureza humana. Aí ele mostra o seguinte, nossa natureza humana tem vários anelos, nós temos, por exemplo, fome. Então, o que é que a gente conclui? Que há o alimento. Mesmo que, por uma circunstância eventual, eu não tenha acesso ao alimento, eu posso ter a convicção de que ele existe, porque a minha natureza
clama pelo alimento para a sua sobrevivência. E isso é verdadeiro para todos os homens. Aí já responde a crítica de Russell, né? Na sua colocação. Certo. Só para que a gente toque só nesse ponto também, por gentileza. Continue, por favor. Toque nesse ponto. Pois é, a água, né? Nós temos todos sede de água, então deve haver água. E nós todos temos instintos sexuais, então a gente deve concluir que a gente não é anjo. Porque nós temos todo o instinto sexual, então deve haver a sexualidade humana. E nós temos um desejo universal de toda a natureza humana que não se realiza, que não satisfaz nesse mundo. Então, provavelmente, nós fomos criados para outro mundo, já que não está nesse. Nossa conclusão não deve ser que esse desejo é falso, já que todos os outros desejos tiveram realização. Nossa conclusão deve ser que nós não fomos feitos para esse mundo, porque há um desejo que só se realiza fora desse mundo. E aí é onde entra Deus. Deus é a satisfação desse desejo. E Lewis diz que quando ele encontrou em Jesus Cristo a satisfação, ele descobriu que aquela nostalgia que ele tinha na infância, que ele achava que era dos acontecimentos a que estavam ligadas, que eram apenas sinais, não era o que ele procurava novamente a sentir, aquela nostalgia em si, era a fonte dela. E a fonte dela é Deus, é aquela história de Santo Agostinho. Fomos criados por Deus e para Deus e permaneceremos inquietos até que a nossa alma descanse em Deus. E antes que nós entremos no argumento ontológico, só para trazer mais uma provocação aqui, que nós temos, né, algumas pessoas que seguem aí o Defesa da Fé e outros lugares também que são acometidas pela questão freudiana, né? Então, me parece que tinha até um rapaz que dizia que gostava muito de Freud porque era a forma de você conversar obscenidades na academia, né? Você falar de Freud. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, você acha que em Freud você tem a idolatria de um desses caminhos? Você falou da sexualidade, como Freud ele é reducionista de todos os desejos transcendentais para a questão da sexualidade. Então, Lewis, ele tece uma crítica importante a Freud. Freud, ele dizia que Deus representava um tipo de desejo humano, né, mas que era irreal, que era ligado à figura do pai, né? Para Freud, numa narrativa também assim mitológica, ele fala que, por exemplo, no início o homem tinha todas as mulheres, ele possuía todas as mulheres, e os filhos eram, digamos assim, excluídos da sexualidade. E um dia os filhos se juntaram e mataram o pai para poder também terem as suas mulheres. Mas isso, digamos assim, lhes trouxe uma culpa. Uma espécie de mito platônico para explicar um sentimento de culpa universal. Então, esse sentimento de culpa é que leva a uma compensação. Como nós ferimos nosso pai, agora nós vamos adorá-lo. Nós vamos fazê-lo sobreviver pela nossa lembrança, pela nossa memória. Então, Deus é uma figura agigantada da paternidade, é uma projeção, né, da figura do pai. Então, esse desejo não é transcendente, é um desejo desse mundo, um desejo pela proteção paterna diante das dificuldades, que a gente projeta, né, para a outra realidade. Agora, o que é que há de dificuldade nessa história aí do Freud, da projeção? É que o que nos parece, Carl Jung está muito mais próximo da verdade do que Freud, é que a ideia de Deus ela é anterior a qualquer ideia desse mundo. Para Jung, a ideia de Deus é um arquétipo do inconsciente, é um arquétipo da memória coletiva da humanidade. E Jung disse uma coisa muito interessante uma vez, ele disse, toda vida que a gente tenta tirar Deus como arquétipo e colocar outra coisa no lugar, o resultado é pior. Aí ele ilustra com o nazismo, que colocou o Estado no lugar desse arquétipo de Deus e as pessoas idolatraram o Estado. Então ele diz, no mínimo é bom a gente deixar o arquétipo de Deus no seu lugar e não substituí-lo, porque pragmaticamente até os resultados são nocivos. Mas veja bem, eu posso ter um pai que é extremamente perverso, mas aí eu digo assim, um pai não deveria ser assim.
Quando eu digo um pai não deveria ser assim, então eu não estou projetando em Deus a figura do pai. Eu tenho uma ideia do pai que, inclusive, julga o meu pai sobre o que ele deve fazer. Essa ideia primeira de paternidade é ligada à ideia de Deus e não ao meu pai físico. Porque quando um pai machuca alguém, ou quando um pai age descontroladamente para com o filho, pode ser para comigo, o que é que eu digo? Olha, não é assim que um pai deveria ser. Você é pai, por que você está fazendo isso? Então eu tenho uma ideia de pai que não veio dele. Eu tenho uma ideia de pai que é anterior a ele, que serve de modelo para eu julgar os atos que ele está praticando. Então, a nossa ideia inicial de pai vem de Deus, né? E não do homem. Uma coisa curiosa, há divergências sobre isso, mas eu acredito que os 10 mandamentos que vieram nas tábuas, eles foram divididos simetricamente. 5 mandamentos em uma tábua e 5 mandamentos em outra. A segunda tábua traz aqueles mandamentos que são relativos à nossa relação com o próximo, né? Para não adulterar, não levantar falso testemunho e tal, não cobiçar. Na primeira tábua, nós temos mandamentos atinentes à nossa relação com Deus, para não ter outros deuses diante dele, não fazer imagem de escultura, guardar o dia do Senhor e tal. Mas se eu contar 5 na primeira tábua, o último é honra teu pai e tua mãe. Aí vem a pergunta, esse honra teu pai e tua mãe não deveria estar na segunda, que é referente ao nosso relacionamento com os outros seres humanos, com o nosso vizinho? Mas é que ainda é uma reverência a Deus. Porque quando eu honro meu pai e a minha mãe, note que a palavra é até mais forte, não é nem só obedecer, é honrar. Eu estou honrando a figura que eles representam, que é a figura de pai. Porque eu estou reconhecendo que essa figura que se projeta sobre eles vem da transcendência. Ela está primeiramente em Deus. Então não é do homem que ela se projetou. Nós a projetamos sobre o homem e nós criamos um modelo ideal de como deve ser um pai e uma mãe, né? Então, a teoria de Freud não se comporta bem. Agora, Freud, ele teve decepções com o pai, porque o pai era judeu, e, segundo ele, o pai se deixava humilhar pelos outros, ele via o pai como um covarde. Mais uma vez, aquela história, né, de que alguma experiência emocional, né, influencia os homens no seu ateísmo, na sua incredulidade. Ele, na verdade, foi que projetou a figura de Deus no seu pai, e a decepção com o seu pai levou a uma decepção com Deus. Quando, na verdade, ele deveria ter avaliado o pai a partir do modelo divino, se fosse o caso, né? E não fazê-lo totalmente imerso na figura do pai, se perdendo junto com o pai, na visão dele. Ótimo. E outra, antes de entrar também na questão do argumento, eu quero que você diria contra a objeção da psicologia evolutiva, né? A ideia de que esse desejo do transcendente é algo que é fruto de um processo evolutivo e não proveniente da transcendência em si, que é Deus. A psicologia evolutiva, ela tem um grande problema, porque ela sempre vai ser autocontraditória. Se eu disser que esse anelo, né, é fruto do estágio da minha evolução, eu vou dizer que esse anelo é fruto do meu estágio da evolução, é um estágio da minha evolução. E aí vem outra pergunta também. Se esse anelo, como estágio da evolução, ele é necessário para algum bem do homem, se for o caso de um evolucionista pensar assim, mesmo não acreditando em Deus, acho que isso sirva a algum propósito para financiar a evolução, eu pergunto por que ele, no processo evolutivo, teve essa descoberta. Por que isso não se lhe passou oculto? Por que o processo evolutivo fez ele descobrir aquilo que, descobrindo, faz morrer a eficácia desse sentimento nostálgico para promover alguma coisa no seu processo evolutivo? Então, é sempre uma coisa autocontraditória, né? Se nós reduzirmos tudo ao processo evolutivo, então todas as ideias que nós vamos ter, inclusive aquelas concernentes à existência do processo evolutivo e aquelas que explicam tudo pelo processo evolutivo, eu poderia também atribuí-las ao processo evolutivo, né? Aliás, nós não teríamos nunca como nem ter o conceito de verdade se nós reduzíssemos a mente ao cérebro, porque todo pensamento, Lewis diz isso no Peso de Glória, todo pensamento representaria uma reação físico-química acontecendo em nosso cérebro. Então, quando eu digo que algo é verdadeiro, eu digo que é verdadeiro porque alguma reação físico-química se deu no meu cérebro. Como é que eu posso dizer que essa reação físico-química é verdadeira?
como é que eu posso dizer que ela é confiável? Como é que eu posso dizer que o processo evolutivo não faria vir amanhã outra reação físico-química que me levaria a concluir que o que eu tenho por verdade hoje é mentira, né? E como diz o Lenny Craig também, é que o processo evolutivo, na visão dos evolucionistas, seria para garantir a sobrevivência e não para garantir a verdade. Então, o próprio conceito de verdade nega a evolução, né? Porque o objetivo do processo evolutivo não seria a verdade, seria a sobrevivência. Por isso que alguns acham até que se alguém está com câncer, não deve nem dizer, porque aquilo ali vai acelerar a morte dele e tal, vai fazê-lo sofrer ainda mais, vai deprimi-lo, tratá-lo sem que ele saiba, alguma coisa desse tipo. Então, se a gente está à procura da verdade, não foi o processo evolutivo que nos levou a essa procura, porque ele quer a sobrevivência, não a verdade. A verdade pode ser extremamente desgostosa para os interesses da sobrevivência. E não teria como falarmos em verdade se nós reduzíssemos todo o nosso pensamento a um funcionamento cerebral divorciado de uma alma transcendente, de uma mente transcendente. Nada diria que amanhã mudava a estrutura do nosso cérebro pelo processo evolutivo e nós concluiríamos outra coisa. Então, a psicologia evolutiva, ela não tem como dizer nada, né? A atitude coerente dela, de quem a defende, é o silêncio. A única atitude que ele pode ter de coerência, o único falar que ele pode ter de coerência é o negativo, é não se posicionar. Porque na hora que ele se posicionar, eu posso atribuir aquilo ali a alguma coisa do seu próprio processo evolutivo, de uma reação no seu cérebro. Tudo que ele disser sobre qualquer coisa, eu posso dizer daquilo que ele disse. Um defensor da psicologia evolutiva não poderia dizer, então, que a busca por esse desejo que nada nesse mundo pode realizar traria uma vantagem competitiva? Pois aí bateria exatamente na contramão dos principais darwinistas de hoje, como o Richard Dawkins, que acha exatamente que Deus é uma desvantagem, que é uma doença, a crença em Deus, né? E aí a gente colocaria também, não que eu endosse, mas como um argumento estratégico, eu colocaria como o Plantinga diz, né? O Plantinga diz... o Plantinga diz o seguinte, e não poderia ser, caso Deus supervisionasse a evolução, que ele, então, criou esse pensamento que leva a ele, né? Se isso daí tem alguma vantagem, essa vantagem deve ter alguma realidade. Então, eu poderia continuar argumentando, então o processo evolutivo é conduzido. Alguém conduz o processo evolutivo para que haja crença nisso aí. Quem? Deve ser o próprio Deus, que deve ser o autor dessa... Diante de Lewis, a psicologia evolutiva ela se refuta a si própria, né? A ideia de que a busca do transcendente não fosse algo senão a busca pela verdade é indefensável do ponto de vista da evolução, já que os próprios evolucionistas defendem que a ideia de Deus é algo que não traz vantagem competitiva. Inclusive, aqueles que estudam o cérebro humano, eles costumam dizer que a forma como nós pensamos, a forma como nós acreditamos, cria reações químicas no nosso cérebro que não se dariam espontaneamente. Ou seja, a forma como nós pensamos altera a formatação do nosso cérebro. Então, isso mostra que nós devemos ter uma mente para além do cérebro, né? Porque se a forma como a gente pensa altera o próprio cérebro, então é porque algo que não é o cérebro está agindo de volta sobre ele, como também uma prova de que nossa mente está para além do nosso cérebro. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conhecer uma pesquisadora lá que tive a impressão que esteve até com uns amigos aí em Fortaleza. É a Leaf, Carolina Leaf. Ela exatamente pesquisa como estruturas, né, de pensamento alteram fisiologicamente o cérebro. Então, existe a mente alterando a parte física cerebral, né? É muito impressionante isso. Bom, então eu queria entrar agora no argumento propriamente ontológico. Nós falamos sobre Alvin Plantinga, ele talvez tenha uma roupagem mais contemporânea, né, do argumento ontológico de Anselmo.
que Anselmo, o argumento de Anselmo é: o Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior, né? Então, esse ser existindo, ele é de maior grandiosidade do que o ser que não existe. Então o ser do qual não se pode pensar nada maior deve existir. Esse é o argumento ontológico de Anselmo resumido. Agora, nós temos aí também, que é pouco conhecido, pouco falado, o argumento ontológico do desejo, né? O desejo de C.S. Lewis. Então, gostaria que retomasse e falasse mais especificamente sobre esse argumento, como já foi falado, mas eu queria agora que retomasse para que a gente deixasse claro que este é um argumento importante para a existência de Deus, a percepção de que há um desejo universal de toda a humanidade pelo transcendente. Gostaria de falar, poderia falar alguma coisa sobre isso? É um argumento até silogístico, né? Se todos nós necessitamos do alimento físico e há um alimento físico que a ele corresponde, se todos nós desejamos a água, e existe a água que a ele corresponde, se todos nós desejamos a sexualidade, e a sexualidade existe como algo que a ele corresponde, então, se eu tenho um desejo transcendente, né, que não se satisfaz neste mundo, ele deve ser por um ser que não faz parte desse mundo, né? Então, eu desejo esse ser que é Deus, né? Então ele vai seguindo esse paralelismo. Todos os desejos outros que têm caráter de universalidade têm correspondência. Então esse desejo universal, né, pela transcendência, também deve ter correspondência, né? Interessante que o argumento ontológico ele tem várias versões, né? A versão de C.S. Lewis é romântica, a versão de Anselmo é mais racionalista, e temos também uma versão que é de Descartes, que também é racionalista, né? Descartes, por exemplo, dizia assim: se o que eu conheço pela percepção, um copo, um prato, uma pessoa e tal, meus olhos viram, meus sentidos perceberam, se o que a minha imaginação faz depende da percepção, porque a combinação de dados percebidos, então eu consigo imaginar um leão de asas, porque eu já vi um leão e já vi uma ave, aí eu cruzo. Se tudo vem do percebido e das combinações, aí ele diz: de onde me vem a ideia de Deus, um Deus que é espacial, atemporal, invisível, espírito, onipresente, onisciente, onipotente. Eu não tenho nada na realidade que os sentidos perceberam que se aproxime dessa ideia de Deus. No entanto, ela está lá dentro do meu coração. Então, eu só tenho como explicação que o próprio Deus a tenha posto lá. Maravilha. Por que o argumento de Lewis não é tão conhecido assim? Nós não falamos muito sobre ele. Por quê, na sua opinião? Porque é mais romântico. O romantismo é mais difícil de ser tratado, né, racionalmente, do que o argumento lógico de Anselmo. Na sua opinião? O argumento de C.S. Lewis começa com um elemento romântico, mas depois ele se enquadra dentro de um esboço lógico, né? Não é à toa que tem até um livro que o chama aí de um racionalista romântico, né? Então ele pega alguma coisa que é constatativa na natureza humana e ele põe aquilo ali dentro de um argumento racional, né? Peter Beja, aquele sociólogo, né, também é cristão, ele utiliza também esse argumento no seu livro Rumor dos Anjos. Ele divulga também essa ideia, né, do desejo da transcendência como algo que aponta, né, para Deus, né? Mas realmente Anselmo é muito mais conhecido porque durante a Idade Média todo autor que vinha em seguida ele tinha a obrigatoriedade de falar, seja para confirmar ou refutar o anterior. Então, por exemplo, o Anselmo vai aparecer nas obras de Tomás de Aquino, ele vai até ser contra. Ele tem um argumento também ontológico, Tomás de Aquino, mas que não é o de Anselmo. De Anselmo ele rejeita. Aí o argumento ontológico de Anselmo ele vai ser novamente enfrentado, teoricamente, por outros pensadores medievais, por Descartes, por Kant, deixa eu ver, também enfrentou o Karl Barth, né? Enfrentou o argumento ontológico de Anselmo. O argumento de Lewis ele é mais recente, né?
e ele não veio de um escopo assim menos academicamente teológico, né? Porque ele era um professor de literatura, e faltou aquele amplo debate que deu difusão, né? Anselmo poderia ser uma pessoa até esquecida, mas é como eu estou dizendo, na Idade Média, ela dizia, ela estabelecia mais ou menos isso, que o pensador seguinte, ele não podia ignorar os pensadores anteriores, ele tinha que falar deles. E o que era muito bom, era o que preservava o que a gente chama de tradição, né? É o que preservava um legado cultural para o Ocidente. Bom seria que nós fizéssemos algo desse tipo novamente. Maravilha. Muito obrigado por sua explicação aí. Nós tivemos uma aula impressionante aí sobre o pensamento de Lewis, né? Sua relação com o desejo, o anseio, aquela ideia de que buscamos algo transcendente. O Glauco, ele é pastor também, pastor da Igreja Batista. Batista Moriá. Moriá, em Fortaleza. Qual é o endereço da igreja? Onde é que ela fica? Rua Nogueira Cioli, número 2195, bairro de Joaquim Távora, que popularmente se chama de Piedade. Nós temos outras congregações, mas essa é a primeira, né, aqui. É a primeira. E tem também um movimento nas universidades chamado Comune, né? A Comunhão Universitária Evangélica. Hoje a gente faz cultos de confraternização, celebração conjunta com alunos de vários cursos e faculdades, com a presença de professores evangélicos, para a gente se confraternizar, trocar ideias, uns conhecerem os outros, saberem que tem outros também que estão enfrentando as mesmas dificuldades, que tem professores evangélicos de sua área, distribuídos em várias faculdades. E anualmente a gente realiza um simpósio acadêmico com professores evangélicos, palestrando sobre temas de suas respectivas áreas dentro da academia, com uma perspectiva, uma visão cristã. E quem quiser saber mais sobre esse movimento, aí... Pronto, nós temos aí o site, que é comune.org, e nós temos também nossa página no Facebook, Comune, C-O-M-U-N-I-E, Comune, né? Então... Essas páginas, a página da Comune e outra página estarão aqui na descrição desse vídeo, para que as pessoas possam acessar sem perigo de errar. Colocarei aqui na descrição do vídeo do nosso bate-papo, desse webcast. Professor, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Tasso. Um prazer aí participar com você, revê-lo, meu amigo, meu irmão. Viu? Prazer foi. Estamos juntos. Prazer foi todo meu. Deus o abençoe grandemente, abençoe a igreja que você pastoreia e todos os movimentos que são feitos aí para a difusão de Cristo no ambiente universitário. Um grande abraço. Deus o abençoe. Amém. Meus queridos, professor Glauco aí, como vocês viram, uma pessoa preparadíssima, é pastor lá em Fortaleza. Você que estiver por Fortaleza, faça uma visita à igreja dele, a Igreja Batista Moriá, ele é pastor. Um homem honrado, um homem inteligente, estudioso, tem feito tanto pelo Evangelho.